ter um trabalho bárbaro. Nós além de sermos, Gravar, tá? é, Uhum. nós, além de ser parceiras de negócio, nós somos amigas pessoais há muito tempo, então a gente tem uma relação de confiança e a gente não tem mimimi. Se precisar virar à noite, a gente vai virar. O que precisar ser feito para a gente fazer o seu projeto acontecer junto com você, a gente vai fazer, Não, eu entendeu? viro também à noite com vocês. Então, Tá tudo certo. eu sou muito, eu não Eu tenho já, eu tempo lembro que ruim. quando eu comecei a fazer palestra e fazer evento, eu lembro de uma vez que eu estava ensaiando a palestra e amarrando as sacolinhas dos brindes dos convidados. Veja, era ela fazendo lacinho e ensaiando a palestra. Telele, 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 telele. Eu não sei se eu acertei o laço, se eu acertei a palestra. Ué, só Deus. Aí terminei 3 horas da manhã e palestrava às 8. Foi ótimo. Ô, Ká, e aí o que que a gente vai fazer hoje? Eu só queria falar uma coisa, que eu atendi uma cliente essa semana e a Thaís falou assim para mim, Karina, falou que eu sou Travou ela. autista, falou que eu fico olhando para cima, mas não é. Eu tô com o maior problema aqui porque eu estava viajando, minha internet não está funcionando e eu tô no celular. E eu sou uma pessoa visual, eu preciso olhar para a pessoa. Se eu olhar para a câmera, que parece que eu estou olhando para você, agora eu estou olhando para a câmera, eu não vejo você. E aí eu não me conecto. Preocupe com isso, não. Então, às vezes vai parecer que eu estou olhando para cima, mas não é que eu estou olhando para cima, eu estou olhando para você, entendeu? E não para a câmera. Se te atrapalhar de alguma forma, você pode me falar. Não Ô, se Cá, preocupe. como vai funcionar agora? Eu pedi para a Thaís também gravar, porque eu não estou conseguindo gravar daqui. E aí eu preciso que você autorize essa gravação, Já autorizei. porque é uma conversa fluida, até para eu te conhecer, ver a sua história, ver como você se comunica, saber seus vícios de linguagem, conhecer a sua história. Então, puxar o elixir da sua história e depois eu pego esse elixir e eu desmembro ele. E aí a gente vai. Eu gosto de ir fazendo juntas, né? Porque é, é engraçado, todas as clientes da Thaís têm um perfil de posicionamento, são mulheres muito bem posicionadas, então não é aquela coisa que, faz do seu jeito e tá bom. Então a gente vai caminhar juntas, assim, sabe? Eu vou estruturar os capítulos, eu vou te mandar, e você vai dar o seu, vou falar a linguagem que você conhece, vai dar seus pitacos, vai falar, não, não, não quero assim, eu quero assado, melhor aqui. Você tem total liberdade. Se tiver uma merda, você fala, tá uma merda, porque eu preciso acertar a sua comunicação. Então, o Tá meu bom. desafio inicial não é ler e parecer que fui eu que escrevi, é parecer é você. Então, às vezes demora um bocadinho até eu conseguir fazer isso acontecer. Então, assim, agora eu vou fazer uma espécie de uma entrevista, até para a gente poder gravar e vamos tentar, porque assim, eu amo conversar, ficaria aqui o dia inteiro, Thaís sabe? A minha linguagem de amor é tempo de qualidade. A Então, minha também. o que eu mais gosto Karina, bota aí pra carregar. é Tudo eu chamo estar, Karina. é estar no bate-papo, mas agora a gente não vai poder falar, porque senão vai misturar informação e aí ele não vai captar o que realmente tem que captar, tá? Uhum, uhum. Fica bem à vontade, não é uma entrevista com arma na cabeça. Bom, você entende super de comunicação, a gente vai até aproveitar para aprender, né, Thaís? Thaís não tá aqui, não? Tô aqui Tá. sim, Ah, com o microfone desligado. Eu até tá. deixei nesse instante eu abri ali porque eu tinha feito um pouco da extração dos pontos que eu achei bem legal o tópico que a Carla fala no podcast, que é uma visão assim muito diferente sobre comunicação, sobre essa comunicação invisível também, né, que ela traz ali. E aí depois eu te mando, eu não sei se eu já te mandei, cá o material do PDF dela, mas se você quiser depois, primeiro faz essa entrevista, né? E depois a gente você Depois pode eu olhar junto. mais profundo.
depois eu junto tudo, assim, eu vou assistir o podcast. Aí eu queria falar uma coisa também que eu gostei bastante do que a Carla falou, né? Que ela falou, eu tenho a minha intuição, né? E aí eu falo bastante isso, que a gente já sabe a nossa resposta no nosso coração. É que às vezes a gente é teimoso Não quer arriscar. e não quer ouvir, não é nem arriscar, né? Às vezes a gente sabe até quando não é para fazer. E aí, às vezes, a gente, mesmo sabendo que não é, que sim, a gente sente no coração, Deus falou com a gente e a gente vai lá mesmo, né? Então, eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí. Você já é um sucesso, né? Você só vai materializar isso na forma de um livro. E aí, depois, eu acho que só vai faltar você plantar uma árvore. Você já plantou uma árvore? Não plantei, não. Quer dizer, Então, não me vai lembro. faltar. Porque Ah, tem um esse problema. daí também não vai faltar, não, porque aquilo, o pensamento A já gente já fica planta, É, né? A gente já forte. planta. que tem um provérbio chinês que fala assim: você não pode morrer sem escrever um livro, plantar uma árvore, e se eu não me engano, é ter um filho, mas eu não tenho certeza se é o filho. Então já tive duas, tá tudo certo. Então, pronto, vai faltar a árvore. Ô, Carla, você vai começar a contar a sua história, e eu queria saber se você quer começar a contar a sua história da infância, de que ponto você quer começar a contar a sua história? Tá. Eu tenho falado para Thaís que eu quero começar esse livro na primeira pessoa. Eu tenho dois motivos para querer que esse livro comece na primeira pessoa. Que é uma coisa também que eu acho que pode entrar no contexto do livro, porque eu sempre acredito que por trás de qualquer comunicação que você faça, qualquer coisa que você ensine, você tem uma essência pessoal que você transmite através disso. E a comunicação, como ela é uma ponte, então ela não tem como escapar do pouco da essência que você tem, do que você viveu, do que você vive, do que você acredita, das tuas. Porque senão era uma pesquisa de Google, não era uma pessoa por trás que trazia isso. E por isso que eu quero começar na primeira pessoa, e depois porque eu sei que se a gente começar na primeira pessoa, eu entro um pouco no processo biografia, e depois para eu colocar esse livro como um best-seller é muito mais fácil, porque a biografia ela é muito menos concorrida do que outras categorias, né? Quando você entra no processo de autoajuda, educação, tererê, tererê, que aí você vai levando nos processos. O pouco que eu entendo, também não entendo nada disso, mas eu sei disso porque uma vez, conversando com outras pessoas, elas já me disseram. Porque não é a primeira pessoa que eu tento conversar para resolver fazer um livro. Então, eu sei mais ou menos disso. Então, tem que sim começar pela minha história. O que eu posso te dizer da minha infância é o seguinte, que isso tem muito a ver com o que eu faço hoje com a história da comunicação. Eu sou uma pessoa do interior, eu sou do Agreste, de Pernambuco. Eu sou de Caruaru. E a minha família é. Eu vim de uma família machista. Eu tinha um pai extremamente machista. Eu tinha um pai que era um pai, assim, narcisista, de alguma forma. A gente não tinha naquela época esse diagnóstico, né? Porque, enfim, isso é uma coisa que de 10 anos para cá que o povo fala nesse narcisista. Eu não sabia nem que isso existia. E o que acontece é que os meus avós também eram de uma família machista. A minha família toda era machista, mas eles eram uma família machista, assim, tentando dar o melhor que eles tinham no momento que eles estavam vivendo. E eu compreendo isso muito bem. Só que quando você começa a entrar no processo terapêutico, que você começa a conversar com as pessoas, com terapeutas, com coaches, você começa a entender como aquilo influenciou na sua vida. Porque eu cresci ouvindo dizer que uma criança bem educada não se metia na conversa de adulto, criança não fala certas coisas, criança não interrompe, e criança tem que respeitar o pai e a mãe, não diz a sua opinião, não pergunta, aceita o não sem questionar. E você vai levando, trazendo isso para o longo da tua vida, e eu fui me tornando uma criança, é, não posso dizer calada, porque nas relações com as outras pessoas eu sempre me relacionei bem. Então, em grupo, com as minhas amigas, com as pessoas que eu tinha intimidade, eu sempre fui muito festeira, sempre fui muito alegre, sempre fui muito animada. Mas eu não me expunha. Então, eu não me colocava nas situações, apesar de saber que eu gostava. Então, quando alguém me colocava assim numa situação, você vai abrir uns jogos escolares, eu ficava entre a vontade de ir, porque eu gostava de aparecer, porque todo comunicador, no fim, acaba descobrindo que ele é muito, muito amostrado, muito exibido, muito, né?
Entre a vontade de ir e a questão de como eu ia parecer para as outras pessoas. Inclusive, isso era um questionamento tão forte em mim que eu me questionava assim: será que se eu aceitar, as pessoas vão me achar, nossa, quer se amostrar, ela quer fazer, sabe? Então, por exemplo, às vezes, até quando a gente estava ensaiando alguma coisa que já era uma coisa minha, que a gente diz assim, o pessoal diz, ah, você já tem um dom, né? Que as pessoas dizem que você tem um dom. E o dom de nada me serviu até eu ter essa consciência e começar a viver isso. Mas eu queria, eu dizia, gente, quando a gente vai começar isso aqui, a gente pode trazer uma narrativa assim, a gente pode fazer uma contextualização, isso vai chamar mais atenção assim. E eu acabava tentando ensinar isso para as pessoas, e as pessoas olhavam para mim e faziam, então tá, então faz você. Aí eu falei, não, mas eu não. É tipo assim, eu tô te dizendo, na verdade eu queria estar ali porque eu queria ser a princesa do castelo, mas eu não tinha coragem, né? Porque eu tinha medo do julgamento. E esse julgamento, ele era inclusive o medo das pessoas acharem que eu era amostrada, exibida e queria aparecer. E eu trouxe isso para a vida. Eu trouxe isso para a vida de um jeito que acabei também me casando com um marido narcisista que não deixava, por exemplo, que eu chegasse numa mesa e eu chamasse mais atenção do que ele. Porque na hora que eu começava a fazer isso, ele arrumava um jeito de acabar com a minha festa e a gente tinha que voltar para casa. E quando a festa era das pessoas que me eram muito caras e onde eu me sentia muito à vontade, ele queria, na hora de ir para a festa, arrumar uma briga para a gente já ir meio brigado, para eu, quando chegar lá, já chegar meio desestruturada. Então, eu vivi uma vida disso. E antes de chegar nesse casamento, né, o meu pai morreu quando eu tinha 21 anos. E eu vivia nesse interior, nesse agreste, naquele mundo assim, ó, de vaquejada, aquelas pessoas que estão ali em cavalo, eu amo cavalo, gosto de montar, fiz hipismo, todas essas coisas. Mas eu vivia naquele mundo que era um mundo grosseiro, um mundo machista mesmo, sabe? Onde os homens podem tudo e as mulheres não podiam nada. Inclusive a minha mãe, que era viúva de marido vivo, porque meu pai vivia nas vaquejadas, fazendo todas. E aí, quando eu completei 21 anos, meu pai morreu e faleceu, né? E aí, nessa morte súbita dele, eu precisei me reinventar. Tentei de início assumir o negócio dele, depois vi que eu não dava conta porque ele trabalhava com sucata e era muito difícil, porque era um outro mundo onde só tinham homens e muitas coisas ilegais, não vale nem a pena a gente contar isso, mas só te mostrando o conceito de quanto isso foi muito difícil para mim, porque você vivia dentro de coisas ilegais ali, que tudo era, você me deve, aí era a arma para cobrar, ou assim, essas coisas assim, coisa de gente do interior, né? Que se tem uma pessoa para cobrar, o outro paga, senão não paga. Eu não consegui dar conta e precisei me reinventar e entrar. é, para trabalhar, ganhar dinheiro e ajudar minha família nesse novo processo da perda dele. E aí eu comecei trabalhando com vendas, entrei para trabalhar com vendas e cheguei em grandes empresas, trabalhei em grandes multinacionais, eu trabalhei na Johnson Johnson, eu trabalhei na Medley, eu trabalhei na Allergan, eu fui uma das pessoas, das primeiras pessoas a trabalhar com Botox aqui no Brasil. Comecei a trabalhar com Botox aqui em 2004 e trouxe os preenchedores de estética. Comecei a entrar nesse mundo da estética e eu tinha excelentes resultados na minha venda. Entregava números excelentes. Era uma pessoa que tinha excelentes números, mas eu era invisível. Por que eu era invisível? Porque eu era um número no Nordeste que entregava um resultado, né? Mas que eu não era vista. E a empresa, ela tinha convenções, convenções nacionais, convenções internacionais. E eu ia para essas convenções, numa mesa de quem eu conhecia, eu era ótima, feliz, alegre, conversava, mas na hora que eu entrava numa sala de reunião, muitas vezes os questionamentos que vinham, as estratégias de marketing que vinham, eu sempre tinha alguma coisa que eu gostaria de pontuar do deu certo, do não deu certo, mas eu não falava, porque eu tinha medo de ser julgada. Porque eu achava que as pessoas iam dizer assim: essa menina do Nordeste com esse sotaque estranho dela, ela sabe de nada. Ela vai falar o quê aqui, né? Só que eu já era uma pessoa que lia muito, né? Meu avô me incentivou a ler muito desde cedo. E minha mãe era uma pessoa também que lia muito. A minha casa era daquelas enciclopédias, Barça. Você lembra aquelas Barça?
E eu era essa pessoa, e eu lia, saía lendo tudo, né? Era uma pessoa que me dava muito bem no colégio com a história da literatura, de ler, eu gostava mesmo daquilo. Então, eu tinha os conhecimentos que me vinham através do processo de leitura, que naquela época a gente não tinha esses podcasts, nem esses acessos todos. Eu me formei em relações públicas, então eu já era de comunicação, eu já tinha me formado em comunicação. Eu só não entendia onde era que eu encaixava a minha formação de comunicação dentro da minha profissão de vendas. Mas destaque, que eu já usava isso, mas eu não tinha essa percepção de que eu usava. E aí eu era essa pessoa que eu ia para as convenções, entrava e saía sem fazer nenhuma pergunta. Muda, calada. E ainda, quando alguém dizia assim, ah, vai fazer uma propaganda simulada, vamos fazer uma simulação de uma venda, eu ficava à beira de ter um infarto, não porque eu não sabia fazer, mas pelo nervosismo de me expor e de não ter uma aprovação. Isso para mim sempre foi muito forte. Então, uma das coisas que foi muito desafiadoras para mim foi eu sair do que eu imaginava que era uma pessoa que não me preocupava com o que as outras pessoas pensavam, para admitir o quanto que as outras pessoas pensavam e ainda hoje pensam sobre mim é importante. E é por isso que a preocupação sobre o que as pessoas pensam sobre mim, que eu entendo o quanto que eu tenho que me posicionar. Porque senão as pessoas vão entender errado quem eu sou. E o objetivo do posicionamento não é você criar uma história para que as pessoas acreditem no que você não é. É que elas consigam, pelo menos, ter uma percepção mais próxima do que você é. E que era isso que eu não fazia. E aí, depois eu comecei a ter algumas reflexões do meu marido. Ele entrou num curso de psicologia. E quando ele começou a cursar psicologia, minha vida mudou. O segundo marido, né? Porque o primeiro, o Ah, misógino lá, tá. o doido, E você casou? Eu vou te interromper porque eu pode vou ter que interromper. eu vou ter que fatiar isso aí, tudo isso aí que você está me falando. Você se casou com quantos anos, o primeiro marido? Então, eu me casei com 20. Eu casei. Vamos fazer a conta, né? Eu casei logo. Meu pai morreu em 96. Bora fazer essa conta direitinho para ficar bem bonitinho, certinho. Meu pai morreu em 96. Eu nasci em 74. Então eu tinha o quê? 22 anos, não foi? Uhum. E nesse mesmo ano. Foi. E nesse mesmo ano que o meu pai morreu, foi o ano que eu me casei. Aí eu me Você já casei, namorava com essa pessoa, então? Você já mas tinha não era. modelado? Eu casei 3 vezes. Olha. Eu já namorava com esse menino que eu casei nova, desde muito cedo, com 16 anos eu já namorava com ele. Ele também era de Caruaru, um cara joia. E aí eu me casei com ele, tive uma filha, e o casamento da gente começou a mornar, e eu, nessa minha ânsia de viver coisas novas, que a culpa da separação foi minha. Ele é um cara muito legal, gente boa, mas um cara assim, muito calmo, muito pacato, muito pouco ambicioso. E aquilo começou a mexer comigo. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu estaria casada com ele até hoje. Porque você começa a entender que você não muda as pessoas, mas você pode mudar e aí as pessoas quiserem que lhe acompanhem. E você aceita elas do jeito que elas são, menos o misógino, né, o doido. E Uhum. aí, quando eu me separei dele, que foi uma separação assim muito muito tranquila, posso dizer assim, não emocionalmente, porque toda separação ela é pesada, mas de trazer muitos traumas, porque ele era uma pessoa muito tranquila, então foi tudo numa boa, muito amigável, o casamento da gente foi terminando assim aos poucos. E aí eu comecei a namorar com esse misógino, esse menino que era o narcisista. E passei com ele 9 anos da minha vida, entre namoro e casamento. E tive uma filha com ele. E passei 9 anos. Quando eu me separei dele, eu tinha certeza absoluta de que eu não queria mais me envolver com homem nenhum. Porque eu fiquei assim, traumatizada. E ele foi como se ele tivesse pego tudo que meu pai fazia comigo e ele tivesse acentuado. Eles eram parecidos. Minha mãe dizia, parecia que o filho dele era ele, não tu, né? Porque você vai buscar isso, né? Esse resgate. Sei lá.
entendendo, fala na linguagem dos Tem psicólogos. uma, eu não sei se você conhece a linha psicanalítica de Reich, não sei aí o seu grau na psicanálise, que fala o seguinte: você não tem a vida que você quer, você escolhe a vida que faz sentido para você. Mesmo que É ela seja ruim. mesmo que ela seja ruim, aquilo faz sentido. Aquilo no seu inconsciente ele está gravado. Ele funciona mesmo que ruim. Não é o desconhecido. Todas as vezes que a mente tem que ir para o desconhecido, ela gera mais, ela dá mais trabalho, ela gera todo um desconforto. Tem um psicanalista que eu estou amando seguir ele, que ele chama Fernando alguma coisa na internet. Ele está explodindo na internet, porque todos os dias ele explica o porquê você escolhe um narcisista, o porquê você fala assim, que esse primeiro marido era morno, era uma pessoa jóia, era morno. Não é que ele era morno, é que aquilo não dava adrenalina, não dava o cortisol que você estava acostumado a viver. Então, assim, Era isso não, mesmo. não tem perigo. Por que que não tem perigo? Aí veja que depois você foi para o perigo. Inconscientemente você voltou a entender o que era aquele perigo que você sentia na infância. É, Exatamente. é muito louco Muito isso. louco, né? Mas, E aí, Carla, segura só um pouquinho aí. Segura aí a entrevista. Estou adorando ouvir a sua história. Já quero te falar que é muito louco o que acontece na nossa vida, que a sua história ela tem muita conexão com a minha, e a Thaís sabe disso. É muito louco isso. E eu estou feliz de ter essa conexão, porque daí para eu escrever fica muito mais fácil, é né? muito mais gostoso, né? Que parece que você É está escrevendo porque sobre si própria, né? porque eu sinto grande parte aí da sua dor, eu sinto ela, sabe? Então, não, eu sei que eu não posso cortar a história, mas é porque como você já foi para um caminho longe, aí eu preciso aqui só para eu não, porque daí na hora eu tenho TDAH, né, meu amor? Aí Eu também. eu não posso me perder. Eu também Então, tenho. então Diagnosticado. eu ainda não estou diagnosticada por conta de processos que eu vivi na minha vida. Aí as psicólogas falam, Karina, primeiro tem que resolver isso para não, porque pode dar um falso positivo, mas com certeza eu tenho. Eu tenho, e aí foi meu marido atual que me botou para fazer esse teste. Eu falei, não é possível, gente. Essa menina desse jeito. Ó, E então aí? vamos lá. Então vamos. Você já respondeu o que eu queria saber, que era onde e quando você nasceu, como era esse lugar na época, você já relatou. Você quer relatar mais alguma coisa sobre este lugar? Quero, Sobre... uma coisa que para mim era muito importante é que a minha família que morava lá, meus avós, minhas tias, meus primos, era assim um ambiente para mim muito gostoso de estar, sabe? Eu sempre gostei daquela coisa de estar no interior, de curtir o São João, de ficar ali com meus primos, de comer a comida da minha avó, de sentir aquele cheiro gostoso daquela comida que era feita lá. Minha avó fazia doce, salgadinho para fora e eu amava, sabe? O meu avô era espírita e a minha avó bem católica, aquela católica bem fervorosa. E, e o meu avô, ele respeitava muito essa coisa dela ser católica, né? Mas ele sabia, eu sempre fui muito curiosa, assim, com essa coisa de querer. E eu via na prateleira dele, assim, livros espíritas, né? E aquele nome, assim, espírita, nossa, será que vem um fantasma e tal? E aí, quando ela dormia e ele ficava acordado e eu começava a perguntar, ele se empolgava. Era como se ele dissesse assim: Poxa, tem alguém aqui que está interessado no que eu estou dizendo. Então, aquele aconchego de ficar com ele ali tarde da noite, ele me contando as histórias daqueles livros e me emprestando os livros escondidos, porque a minha outra família também era muito católica, e eu levava os livros escondidos para casa e eu lia. E aí, depois que ele morreu, ele deixou para mim, né, todos esses livros. Ele disse: Olha, isso aqui, esse pacote, no dia que eu me for, é de Carla. E aí, quando eu abri, eram todos os livros, né, espíritas que eu já tinha, inclusive, lido, porque eu fui levando de um por um escondido para casa e lendo os livros, porque
apesar de eu, assim, eu não posso me dizer assim, eu sou espírita, mas eu acredito em muita coisa, eu acho que responde muitas coisas ali, sabe? Eu sou aquela pessoa que acredita que naquele lugar onde você se sente bem, e eu me sinto bem em quase todas as igrejas, porque eu tento ir pegar o que é melhor de cada é muito importante. E essa frequência de estar com ele ali, lendo aqueles livros, ouvindo as histórias dele, de estar com a minha avó fazendo salgadinho para fora, e eu pegando aqueles salgadinhos, experimentando, e aquele cheiro na cozinha. Aquilo ali era muito forte para mim, eram meus avós maternos, e aquilo era muito forte nesse lugar de Caruaru, sabe? Tá, então você já respondeu a segunda pergunta também, que é descreva sua família quando você era criança, quem morava na sua casa, o que cada um fazia. Você só não me falou aqui ainda se você tinha irmãos. Tenho. Eu tenho dois irmãos. Eu sou a primeira filha e primeira neta dos dois lados. Ou seja, já vem o peso, né? Tome conta de tudo, você é responsável. Aí eu achei que eu era tão responsável que com 10 anos eu já era a mãe da minha mãe, né? E no Por, Nordeste tem um lance de que o primeiro filho tem que vir homem, né? e eu Então, acho que eu vim. Eu passei a cabeça, sabe? Aí quando tava o resto do corpo, aí Jesus gritou: é uma menina! Aí passaram o resto, entendeu? Porque a cabeça de resolver as coisas e tudo, eu sempre fui muito assim, enérgica. E eu sou irmã de dois irmãos, né? Eu tenho um irmão logo depois de mim, 2 anos depois de mim, e uma irmã com 5 anos de diferença de mim, né? E eu morava, nós morávamos nós cinco em casa, né? Eu, meu pai, minha mãe. Em uma determinada fase da minha vida, a gente veio para Recife para poder a gente estudar, para vir para a capital, para poder a gente ter uma condição melhor de estudo. Meu pai tinha essa condição que dava para isso, mas a gente vinha, passava de segunda a sexta, no final de semana a gente voltava para Caruaru. Então, a gente tinha nossa residência em Recife, mas a gente praticamente passava a semana, no final de semana, a gente voltava para Caruaru, para vivenciar o que a gente vivia no interior. E assim foi, né? Até eu me casar e voltar de novo para Caruaru. tá. Agora, você já falou aí um pouquinho, se você quiser incrementar como que era a sua relação com o seu pai, Muito você, difícil. você e seu pai, e também relatar como era a relação com a sua mãe. Então, com meu pai, era o seguinte: como ele era uma pessoa que ele tinha aquele senso assim, meio que abusivo, meio. Ele. Bom dia, meu amor. Ele era. Ele fazia com a minha mãe, né? E eu não aceitava isso. Então eu batia de frente com ele. Porque eu achava um absurdo o que ele fazia com a minha mãe, entendeu? Então, eu não concordava. E aí, como eu comecei a me colocar contra isso, ele começou também a vir a represália para mim e para os meus irmãos também. Então, ele era aquele jeito dele, mandão, que queria mandar em tudo, que achava que o dinheiro comprava tudo, que o dinheiro pagava tudo. E ele acreditava cegamente nisso, e eu não concordava de jeito nenhum, e a gente acabava batendo de frente. Isso trouxe para mim muitas fases da minha vida em que eu passei semanas, meses sem falar com ele, porque a gente morava na mesma casa e a gente ficava intrigado. É interessante isso, porque eu trago muito isso às vezes nas minhas palestras, quando eu tenho tempo de fazer uma grande palestra, porque quando eu entro por esse caminho, eu preciso de mais tempo para poder finalizar a história. E aí o que acontece? Como meu pai morreu assim, né? De súbito, como diz a história, de uma forma acidental, mas de súbito, né? E eu comecei a me questionar o meu tempo de qualidade que eu não tive com ele. E eu comecei a me questionar assim, o quanto que eu poderia ter tentado que ele desse a melhor versão dele, eu dando a melhor minha que eu não tinha dado. E eu comecei a me sentir culpada por não ter acolhido a forma dele grosseira, dele ser rude, narcisista, abusiva, sei lá qual era o diagnóstico dele, não sei. Isso foi muito difícil, porque depois que ele morreu, eu passei 4 anos da minha vida para. Foi assim, ó, ele morreu,
eu automaticamente perdoei ele por tudo que ele vinha fazendo e eu não perdoava ele em vida. Aí, no que eu perdoei ele, aí eu não me perdoava. E aí eu passei 4 anos da minha vida sem me perdoar por não ter perdoado ele. E Tá. aí, depois que você começa a entrar num processo onde você começa a ter uma maior consciência, você começa a entender, aí você começa a entender a importância do auto-perdão. Então, eu trago muito hoje para minhas palestras de que existe uma coisa que a gente precisa fazer para que a gente trabalhe muito o processo de proatividade dentro da comunicação, que é a questão do você amar, porque a gente precisa perdoar diariamente. E a gente precisa perdoar não é só as pessoas que a gente ama, a gente precisa perdoar as pessoas que a gente não ama pelas coisas que elas fazem com a gente e que muitas vezes elas não têm noção que não perdoam e que elas precisam, a gente precisa também aprender a se perdoar para poder a gente ter um processo de autoestima maior, para gerar uma maior autoconfiança, para poder você trazer essa comunicação de dentro para fora. E aí eu trago isso. Então, se você quer ser um bom comunicador, se você quer ser uma pessoa que ensina pessoas a ser transformadas e transformar pessoas através da comunicação, que você vai usar isso em qualquer profissão, você precisa fazer duas coisas que são primordiais: amar e perdoar. E aí eu conto a história do processo do perdão para o outro e do auto-perdão para si. Tá, ótimo. E aí, como que era a relação com a sua mãe? E a minha mãe, por sua vez, assim, a minha relação com ela era uma relação excelente, e nós éramos amigas, best friend, né? A gente fazia tudo juntas, né? A gente ia fazer feiras juntas, a gente organizava as festas, os eventos. Minha mãe sempre gostou muito de fazer festa em casa, de receber pessoas. E dentro desse processo dela de receber pessoas e de. Ela contava sempre comigo para tudo. Então, por volta mais ou menos assim de uns 8, 9 anos, eu já era aquela que organizava tudo. Que eu escolhia a toalha da mesa, que escolhia o cardápio com ela, que ia para a feira com ela, que definia o que era que a gente ia fazer, que comecei a cozinhar. Só que a percepção que eu tenho hoje, fazendo terapia, é que naquela época eu já era meio mãe dela, porque eu também vivia com ela todo o sofrimento que ela tinha por ser casada com um narcisista. E você E acredita que quando seu pai morreu, você ocupou o lugar dele? acredito. Tá, E está sendo muito difícil hoje, nesse meu momento, que eu estou num processo de transição de carreira, eu consegui me desvencilhar disso. Por quê? Porque eu preciso ter tempo para fazer as minhas coisas e eu preciso colocar ela um pouco na posição de mãe e ir para a posição de filha, sendo que a gente não foi, eu não fui acostumada a fazer isso. tá. Então, não estar o tempo todo como eu estava, não assumir todas as coisas como eu assumia, de tudo, de tomar conta de, apesar de que tu sabe que a gente que tem TDAH não toma conta de conta nenhuma, mas tenho que aprender. Não diga não, que é um negócio sério. Aí, É. né? E aí eu fiz muito isso e foi muito difícil porque eu me senti sobrecarregada demais, mas eu não tinha essa consciência. Porque sabe aquele boneco que a gente tinha antigamente, que ele tinha um peso assim embaixo, você joga o boneco para baixo, ele deita e ele volta? Pronto, eu era desse jeito. O povo me dava o murro, caía, João voltava. Bobo. É, o bobo. Porque João. o bobo, ele não tem nem tempo. Eu dizia, eu não posso ter um tempo nem de chorar, porque eu não tenho tempo de fazer outra maquiagem, né? É isso aí. Ó, a próxima pergunta, você já falou algumas, mas eu vou fazê-la, porque aí sempre vem lá algo diferente do inconsciente, né? Qual que é a lembrança mais antiga que você tem? Você consegue descrever uma cena? Consigo, assim. Acho que a lembrança mais antiga que eu tenho sou eu com o meu cavalo. É o montar, o tá livre, sabe? O... Eu acho que era um momento assim muito. Eu não tinha muito esse processo de estar só, né? Eu sempre estava rodeada de pessoas. E quando eu estava no cavalo, você não tem como estar galopando e conversando com alguém ao mesmo tempo. E aí aquele processo de tá montada no cavalo, galopando, ali com meu irmão, muito com meu irmão, porque meu irmão era mais próximo de mim, depois com a minha irmã, e muitas vezes, às vezes só também.
Eu me lembro muito disso, de estar muito, às vezes, na cocheira e ficar montada no cavalo, ele comendo. O Muito essa seu memória. irmão, ele seguiu essa linha machista ou ele quebrou esse padrão? Então, ele tem duas vertentes. Ele quebrou o padrão porque ele é uma pessoa que ele é muito assim, muito dono de casa, muito querido, é um cara muito, como é que eu posso dizer? Manhã, diz lá em casa que ele é a menina de casa, né? Então ele é muito legal com a esposa dele. Porém, eu percebo nele alguns comportamentos um pouco machistas. Por exemplo, a esposa dele não trabalha e ele estimula ela a não trabalhar. Porque, na minha concepção, se ela não trabalha, eu tenho controle. Então, ele meio que controla. Ele faz umas coisas assim. No geral, ele é um cara muito bom com ela, muito, sabe, muito companheiro, ajuda muito ela. Mas eu vejo, assim, os comportamentos, tipo assim, você toma a cerveja na hora que eu te dou, você abre a cerveja na hora que eu, sabe, essa coisa assim, ó. Isso pra mim é um pouco chocante. Talvez, não sei se que isso venha de mim, sabe, essa coisa. É que às vezes a E gente enxerga algumas coisas com a nossa lente, né? Não que a sua percepção não esteja errada, mas às vezes a gente, devido ao que a gente atingiu de consciência, eu brinco que é igual quando a gente vai no oftalmo e troca a lente do óculos. Conforme a gente vai trocando a lente, a gente vai enxergando as coisas mais profundamente, mas é a nossa lente, né? Que às vezes a pessoa tá com o grau lá embaçado. Mas ó, exatamente. tá, mas Entendeu? ok, Aí só eu tenho essa percepção, apesar dele ser um cara muito legal com ela, não se incomodar, por exemplo, com roupa que ela veste, nada disso. Então, ele é um cara muito legal mesmo. E com a gente também. Minha mãe, depois que meu pai morreu, arrumou namorado e tudo, ele nunca implicou assim, nada com isso, sabe? E a gente também, de namorar e de ter. Ele nunca implicou com nada. Mas eu vejo assim, esses fiozinhos assim, sabe? Um pouco do controle, de querer, tá. sabe, sustentar a casa e tal. Tá. Você também já falou um pouquinho sobre a próxima pergunta. É, Deixa eu ir para aqui, que eu tava aqui na sala, eu vou lá tá, pro quarto. Segura aí. tá. Ai, não sei. Eu tô passando para baixo, né? Mas é porque a gente fica melhor conversando. Fica tranquilo. Pronto, vai lá, manda bala, manda bala. Você já falou um pouquinho, mas se você quiser falar mais, tá? Depois também a gente vai ter uma conversa do tipo o que você quer que tenha no livro, o que você quer que não fale no livro. Então, lá no final a gente vai falar sobre isso. Agora, vai falando tudo e depois o que precisar. Karina, isso aqui eu falei, mas eu não quero que esteja. Aí a gente tira. Então, você falou que vocês foram para Recife, que o seu pai tinha condição financeira, mas aí a pergunta é: vocês tinham dinheiro sobrando, apertado, não se falava sobre isso em casa? Tinha, apesar de, por exemplo, apesar de ter dinheiro, também tinha escassez? Como que era essa relação do dinheiro familiar? Assim, o meu pai era o provedor total, tá? E ele era uma pessoa que ele era muito. Deixa eu ver como é que eu vou dizer. Ele era uma pessoa muito virada, assim, que fazia muito dinheiro. Então ele tinha uma condição financeira muito boa. Eu não me lembro, assim, de uma só fase, até ele morrer, de que a gente passasse aperto financeiro. Então, a gente tinha tudo. Eu fui para Cambridge, eu passei 4 meses estudando lá. A gente teve essas coisas, a gente tinha assim os luxos, a gente tinha bons carros, a gente sempre viveu assim muito bem. Meu pai era uma pessoa que vivia muito bem financeiramente, porque ele também negociava com muitas coisas. Mas as coisas que ele negociava eram coisas que só ele sabia. Então, por exemplo, ele negociava muito com boi, ele negociava muito com cavalo, do jeitinho dele, tudo ilegal. Quando ele morreu, estava tudo sem legalizar, os funcionários tudo sem registro. Tudo que ele tinha, eu posso lhe dizer que a gente usou para pagar é, indenizações. Você acredita? E legalizar as coisas, porque a minha mãe, como era filha de militar, e ela descobriu tudo isso quando ele morreu, ela
Para ela foi inadmissível deixar qualquer pessoa sair daquilo que se vivia, entendeu? Com a mão na frente e outra atrás. Então ela botou na cabeça assim: eu fico sem nada, mas eu não deixo ninguém que passou todos esses anos aqui. Os funcionários eram funcionários de muitos anos, 30 anos, 20 anos, gente assim de muito tempo que estava com ele e foram todos indenizados. E inclusive a gente teve que até pegar empréstimo para terminar de pagar, só para você ter assim a noção. Vendemos o que tinha e do que tinha a gente acabou ainda pegando um empréstimo. Ela conseguiu comprar um apartamento para ela e tal, e dar um dinheiro para cada um comprar um apartamento para si, né? Eu consegui dar entrada no meu e, né, e ficar com meus irmãos, a minha irmã também, e o meu irmão torrou. E aí ficamos, mas assim, todos tivemos que ir trabalhar para sobreviver. Porque ele trabalhava, como eu falei, pra tu, com sucata, era uma coisa assim super muito louca e muitas coisas ilegais. Eu decidi que eu não queria aquilo pra mim no dia que chegou a polícia lá procurando um danado de um cobre roubado que tinha sumido da instalação elétrica, de não sei de quê. Eu digo, não, isso aqui não tá aqui não. E começou a confusão, e polícia vai, polícia vem. Depois a polícia foi embora, mas eu acabei descobrindo que esse produto roubado estava lá. E que ele tinha comprado de verdade, mas que estava escondido em um outro canto, que a polícia não conseguiu acessar. Eu parei e falei, para, isso não é pra mim. Não, eu não vou, isso não vai dar pra mim. Não, 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 não. E minha mãe também concordou, e aí nós desfizemos de tudo, fomos indenizar todas as pessoas, mais de 40 funcionários, e aí daí o negócio desandou. Mas enquanto ele era vivo, ele tinha uma condição financeira muito boa. Não posso dizer para você, era rico, mas tínhamos tudo. Então nunca teve aquela coisa de dizer, olha, não pode isso, não pode aquilo. Não, não era uma coisa assim folgada de dizer, não, gaste, esbanje, você tem cartão de crédito ilimitado. Nunca teve isso lá em casa. Mas nós tínhamos tudo. Nós tínhamos roupa. Eu nunca vi minha mãe dizer, não, olha, só vai comprar roupa tal dia, viu? Economize essa. Nunca vi. Isso não foi uma coisa que nunca aconteceu na minha casa. Tá. Cara, deixa eu perguntar, com essa história que você trouxe, eu pensei aqui também do que nesse pedaço você podia trazer como uma experiência, né, cara, desse aprendizado, eu acho que seria legal. Talvez não contar a história toda, mas você deu para ver que você teve momentos de posicionamento, né, dentro dessa história, para você ainda lidando na gestão emocional de tudo, um monte de, achei bem impactante também trazer isso até pela comunicação, que eu senti É, isso aqui. Otávio, o que para mim foi muito marcante, sabe, Thaís, de aprendizado disso tudo, foi o seguinte, que hoje eu tenho consciência. Como eu cresci vendo meu pai manipular o dinheiro e manipular as pessoas por causa do dinheiro, eu acreditei que ter dinheiro não era bom. Então, você ser próspero, você ter condição financeira não era bom. E isso, de alguma coisa, me colocou em um lugar de não merecimento para que eu fosse feliz. Então, na minha cabeça era assim: não é de Deus, né? Esse negócio de ter dinheiro. é porque teve uma dualidade aí, né? A dualidade era assim: enquanto seu pai dominava tudo, ninguém quis saber, talvez nem a sua mãe, o que ele fazia ou deixava de fazer. Ele resolvia tudo. A partir do momento que ele morreu, que vocês descobriram a sua mãe, com a índole dela, com o caráter dela, rejeitou tudo isso, então eu não quero. E aí, claro que tiveram muitos problemas, porque uma coisa é quando, e eu vivo isso hoje, e eu falo às vezes para as pessoas e falo para minha família, que é muito simples, eu falo, quando você já teve um conforto, quando você sabe o que é bom, e você regride, é muito difícil, né? Não é porque você está com frescura isso e aquilo. Então vocês viveram essa dualidade. Então talvez para sua mãe foi muito mais confortável ela se desfazer do dinheiro, tira tudo isso aqui, acaba, né? Então é meio que ok que tinha a questão da indenização e tudo mais, mas vocês autodestruíram o dinheiro talvez inconsciente, para não acessar aquela energia, né? Eu acho, Karina. Faltou, essa palavra foi isso.
que eu nunca tinha me atentado. Eu já tinha me atentado para o processo de eu rejeitar o dinheiro, mas destruir ele é a primeira vez, mas eu acho que foi exatamente o que nós fizemos. Eu esqueci de te falar uma coisa também sobre o livro. Né, eu já escrevi alguns livros e escrevi o meu também. O livro ele também é um processo para nós, principalmente quando a gente tem que contar a nossa história, porque é se ouvindo às vezes que a gente vai quebrando alguns padrões, porque a gente é como se fosse uma cebola cheia de camadas, e essas camadas elas não acabam. Às vezes passa anos, você está conversando com uma pessoa e você fala, igual você fez agora. Nossa, eu sabia disso, mas eu ainda não tinha conseguido contextualizar isso, entender de fato. Então, assim, você está alcançando uma cura. Então, é além, né? O livro ele é muito, muito além. Mas bora focar aqui. Espera aí só um pouquinho que eu falo que os projetos grandes, a tecnologia, até a energia da tecnologia trava. Tá Eita, ótimo. Thaís é que diz isso. A gente já passou cada coisa aqui desde que eu comecei, eu e ela. O cartão trava. Olha, a gente conseguiu o impossível, que você vai passar o cartão, em vez do meu sistema dar problema, o que dá é o dela. Eu que tô pagando, mas o dela que não quer receber. Tu já viu isso? Pronto. Até isso já aconteceu. Exato. Mas quando o projeto é grande, pode ver, quando o projeto é grande, a internet não funciona, o computador não Meu liga, Deus. enfim. O marido não Mas a gente, concorda, né? É um babado. é, eu acho que você também já falou, mas vou perguntar, porque sempre tem mais alguma coisa. Havia alguma regra, crença ou frase que se repetia muito na sua casa? Sim. Quem sustenta essa casa sou eu, quem manda sou eu. Tá. Era Quem foi a assim. primeira pessoa fora da família que te marcou? Um professor, um vizinho, um amigo? Quem para o seu objetivo, né, que é essa transformação do eu vivo, a minha comunicação ela vive trancada, porque eu não posso me expor. Quem de fora, quem foi a primeira pessoa de fora que te trouxe esse despertar de que seria possível você botar isso para fora? O meu marido atual. O atual. Então, isso demorou quantos anos? Então, eu tô com ele fazem 14 anos, acho. Sou ruim demais de Ah, conta. tá. Minha Nossa Senhora, que loucura. Mas quando a gente começou, primeiro que eu não queria namorar com ninguém. Que eu fechei pra balança, que eu fiquei com horror, com medo. Quando eu comecei a namorar com ele já se comportava diferente. Ele já dizia que eu era o máximo. Ele já achava que eu era muito inteligente. Ele já. E ficava no meu ouvido, né? Porque você é linda, porque você é inteligente, porque você não sei o quê. E aí eu fui internalizando aquilo. Eu comecei a mudar com ele a minha forma de vestir. Então, eu me tornei uma pessoa mais vaidosa, eu comecei a colocar roupas mais ousadas, eu comecei a usar maiores decotes, eu comecei a ficar mais feminina, eu comecei Feminina. a querer sair mais, eu comecei a dançar mais, eu comecei a fazer muitas coisas porque ele me incentivava a fazer isso. Então, eu nunca tinha colocado na vida um fio dental, e ele, mas eu acho que você pode colocar, porque você não pode colocar, lógico que pode, coloque, eu não sei o quê. Eu lembro, assim, que ele fazia umas coisas, assim, que pra mim eram muito chocantes, assim, no começo. Eu falei, meu Deus, esse homem é estranho. Porque eu lembro uma vez que eu fui eu tava com uma roupa bem, bem, bem curtinha, era uma tarde, assim, a gente tava num pagode, e aí eu fui no banheiro e a gente tava numa roda com muitos amigos, e aí um dos colegas da mesa, né, disse assim pra ele: tua mulher foi no banheiro, dois caras abordaram ela. Aí eu fui no banheiro, voltei. Quando eu sentei na mesa, aí a conversa era essa. Aí eu falei, não, porque dois caras abordaram ela, não sei o quê. Aí o teu marido só pode ser perturbado. Ele disse que estranho é se tu for linda desse jeito pro banheiro e ninguém te abordar. Mas que ele entende que você vai saber se sair daquilo ali. Então, nossa, eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, que loucura, né? Mas assim, ele era assim e é assim, entendeu? Carla.
Cara, eu me lembro que a minha mãe também questionou: meu filho, você não tem ciúme? Ele disse: Dona Graça, se eu apertar ela, ela corre. Quando eu conheci, ela já vinha cheia de problemas e de traumas. Quando eu aceitei estar nisso aqui, eu entendi que se eu apertar ela, ela corre. Então, minha opção é confiar, porque eu quero estar com ela. E assim é. Tanto que a minha vida é uma loucura, eu vivo para cima e para baixo. E assim, ele compreende. E aí, quando ele começou, depois de alguns anos que a gente estava junto, a cursar psicologia. E aí, antes dele cursar psicologia, ele foi para fazer coach. Aí ele começou, Zé Roberto Marques, não sei o quê, e vai. Aí se ele já era pipi, ele foi piorando, né? E aí ele começou a querer que eu também entrasse nessa pilha dele, entendeu? Você pode mais do que você sabe. Você precisa confiar em você. Você precisa sair dessa linha. Começou. Aí eu lembro de uma vez que eu me inscrevi para um curso que eu não sabia nem o que era, já era um primeiro Train the Trainer, acho que foi um dos primeiros cursos de oratória que eu fiz. E aí eu lembro que eu tava saindo de casa irritada, porque eu não queria ir, entendeu? Porque eu sabia que eu ia me expor, porque eu me inscrevi no negócio, e na véspera, faltando uma semana para o negócio, o povo da empresa que estava fazendo o curso, que era a Dó Internacional, uma formação de treinadores da Dó Internacional, mandou para mim já um roteiro para eu chegar lá com uma primeira apresentação sem nunca ter passado por um treinamento. Então eu já tinha 5 minutos de fala na entrada. Eu falei, fudeu, né? Fudeu. Vou fazer isso. Aí eu já saí irritada. Aí eu lembro que eu tava saindo de casa, ele disse assim para mim: vai desarmada. Vai desarmada. Tem muita coisa para mudar aí dentro. E era uma semana inteira imersa. A gente ia para um hotel e só saía. A gente entrou no hotel no domingo e só saiu na sexta-feira de noite. E E eu esse vim. era com quem? Esse evento era com o pessoal da Dó Internacional. Era uma mentora da Alemanha que veio para aqui para o Brasil fazer um treinamento com 25 pessoas. Depois você procura a DOR Internacional. É DOOR International. Foi um trainer. E o interessante foi que isso aí mudou minha vida. Foi aí, entendeu? Depois dele ficar, você tem condições, você pode. Virou minha chave. Porque eu saí dali consciente de que, a partir dali, a minha vida nas empresas não seria mais a mesma. E que eu não ia mais aceitar que as pessoas me vissem como uma pessoa que entrega resultado. Eu só não sabia ainda o que era que eu ia fazer, o que era que eu ia treinar, o que era que eu ia ensinar. Mas eu sabia que a minha vida dali ia começar a mudar. Porque quando eu cheguei, que eu fiz essa primeira apresentação de 5 minutos, que vieram os feedbacks, porque todo mundo dava feedback um para o outro, e só eram 20 pessoas, 22. A minha nota, nenhuma era abaixo de 8. Já passava daquilo. Porque eu tinha um jeito de falar, um tom de voz que marcava, um sotaque que as pessoas gostavam. Vê que loucura! Eu achava meu sotaque feio e o povo começou a dizer que sotaque lindo, contagia. E eu, que povo louco é esse? Né? Todo mundo doido, ou a doida era eu. Aí até o final do treinamento, você começa a pensar: será que o povo é doido ou eu fui doida a vida toda? E eu cheguei agora com 40 e. Eu tava com 43. Faz nem 10 anos isso, faz 7 anos. E eu tava. A louca era eu. Será que eu passei todo esse tempo da minha vida? Bom, eu tava com 45. Será que eu passei 45 anos da minha vida achando que eu que era maluca? E no fim. Ou que o povo era tudo doido e eu, no fim, a doida era eu. Que achava que eu não tinha capacidade para aquilo que eu não merecia. E aí eu comecei a mudar. E eu não vi a oportunidade na minha empresa, porque era uma multinacional e eu estava aqui no Nordeste, você não acessa as pessoas. E eu comecei a ensinar os meus clientes que eu vendia a vender. Aí comecei a ensinar. E começou a vir o resultado. Aí chegou um dia que meu marido chegou e fez, ó, te matriculei num curso de oratória. Eu falei, caraca, bicho, eu não quero fazer isso não, mas eu vou com você, fazer com você. Isso tu vai fazer comigo? Não custa nem. Vou, porque eu acho que vai ser bom pra você. E esse curso era da Vox. Não sei se tu já fez a Vox. Mas a Vox tem muito de Eu não PNL. fiz, mas eu conheço. Tem muito de PNL. Ele sabia que tinha muito de PNL. Me botou nisso. E aí a minha vida mudou. Porque eu entendi que ele estava numa crescente, porque você vai estudando psicologia, você vai enlouquecendo e enlouquecendo a gente que tá vivendo com ele. Eu estava no meu terceiro casamento e me separar não era uma opção.
Então, ou eu acompanhava o processo intelectual dele, que vinha numa crescente, que a gente parou de sextar, porque ele precisava estudar, e eu trabalhava para sextar, né? Porque uma vez também que eu via que petisco é de quem tá bebendo, que eu vi isso a minha vida inteira. Então, para eu ter direito ao petisco, eu precisava o quê? Beber. Então, vamos beber para poder ganhar o petisco, né? Igual cachorro. E aí eu tomo e sextar. Aí sextava sexta, sábado, domingo, e eu também tava naquela vibe, eu agora sou bonita e agora lascou mesmo. Eu vou para todo canto de roupa curta, entendeu? E aí E aí, daqui a pouco, ele foi mudando, porque a psicologia vai entrando, e você vai entrando várias vertentes, aí o caba foi endoidando, ficando inteligente, e aí eu comecei a estudar também, e aí você começa a mudar. Aí eu fui mudando, e aí eu resolvi que eu não queria mais ser aquela pessoa que entregava resultado. Eu não quero mais ser a pessoa que entrega resultado. Não quero, não aceito mais. E aí foi quando eu resolvi me posicionar. E aí, em um belo dia, eu entendi que para eu ir para uma convenção dessa e as pessoas, que era a minha oportunidade, duas convenções no ano, eu só tinha oportunidade duas vezes no ano. Eu trabalhava na MERS nessa época, que era uma empresa do Radies. Já ouviu falar do Radies? Que é um bioestimulador? Ah, É a empresa que vende o Radies. E aí, numa dessas convenções, a menina do marketing, ela já sabia que eu fazia esse trabalho com a equipe médica, né? E que eu ensinava os médicos e que eu ia para lá e eu comecei a treinar, eu ser treinadora com a equipe das clínicas. Por quê? Porque eram duas secretárias, três secretárias, as pessoas não tinham o nível intelectual que eu tinha, então para mim era mais fácil, mas eu comecei a treinar. Ensinando a secretária a vender, a atender, a cuidar do cliente. Aí eu tinha que estudar, eu estudava, ensinava, estudava, ensinava, estudava, ensinava. E o meu resultado começou a crescer. Porque uma vez que eu movimentava o negócio do meu cliente, o cliente me comprava mais. E aí ficou fácil para mim, porque eles não me trocavam pelos concorrentes. Porque se eles me trocassem pelos concorrentes, eles não tinham o treinamento da equipe, frequente e sequente, que eu dava e que eu estava lá. Então eu deixei de vender pelo meu produto e comecei a vender por ser Carla, que era a pessoa que transformava as equipes para eles fazerem mais negócios. Aí foi quando eu comecei a ter a percepção de quanto o meu nome, Carla, começava a movimentar o meu negócio. Na verdade, isso sempre foi assim, porque as pessoas gostavam de mim também. E eu me relacionava, e gostava, e abraçava. Mas eu ainda estava naquele jogo de preço. Mas a partir do momento que eu entregava um valor, eu saía do jogo de preço. E o meu cliente era o meu cliente. E eu comecei a ver médicos chegarem nos congressos e o pessoal perguntava: você compra que produto? Eles diziam: eu não compro produto, não, eu compro o que Carla estiver vendendo. Eu já estava na terceira empresa de estética. E eles me compravam o que eu vendesse. Se eu fosse, eles vinham comigo. Então a carteira era minha, não era da empresa. E a empresa não tinha nem noção de que isso acontecia. E aí eu resolvi que eu não ô, queria mais. Carla, Carla, segura essa história aí. Só para a gente não se perder aqui, que aí isso aí já é a fase adulta, né? Você lembra também algum momento muito feliz na sua infância, algum momento muito triste ou com medo? Lembro. Eu lembro muito as minhas fases com medo, com meu pai voltando das vaquejadas, bêbado com a gente, em cima da caminhonete. Isso, pra mim, é muito marcante, porque a gente tinha medo, eu tinha muito medo quando ele começava a gritar e ele queria botar a gente dentro do carro e sair, e ele tinha bebido. E isso, pra mim, são cenas muito marcantes. É impressionante como essas cenas são muito fortes, né, na nossa vida. E uma frase, uma época assim que eu lembro muito feliz na minha infância, era a época que a minha avó paterna morava aqui em Recife, na época já. E eu vinha passar as férias na casa dela. E eu era a primeira neta, né? Eu era bajulada por todos os lados. E a minha avó paterna ela era Deus no céu e eu na terra. E ela fazia tudo que eu queria. E eu me lembro assim muito feliz na casa dela. Um aniversário que eu lembro que eu convidei os vizinhos todos do prédio e depois os vizinhos chegaram para ela: "Ah, amanhã é aniversário da sua neta, né? Eu vou lá". E ela olhou para mim e fez:
vai ter festa de aniversário aqui? Eu, vai. Eu convidei os vizinhos. E ela sim olhou pra mim e fez: quando você fizer isso, você precisa combinar comigo, Carla. Aí eu olhei pra ela com aquela carinha de choro. Ela, não se preocupe, vovó vai fazer a festa. E aí ela fez uma festa de um dia pro outro. Isso, assim, foi muito marcante pra mim, porque eu não precisei desconvidar as pessoas que eu já tinha convidado do prédio, né? E ela fez aquela festa e ela cuidava muito de mim, ela contava história, e eu acabava vivendo muito o que ela vivia. Então ela gostava de Roberto Leal, eu sabia tudo de Roberto Leal. Ela gostava de Giliardi, eu sabia tudo de Giliardi. Eu era uma criança estranha, né? Porque as outras crianças estavam vivendo o mundo, né? E eu tava ali, Aham. Giliardi, e tá com ela na casa dela, como ela era separada já do meu avô, que meu avô também era outro doido machista. Então a casa dela era uma casa muito tranquila e de paz, porque era ela, a funcionária e minha tia, que tava lá, a madrinha, que eu adoro, adoro também. E aí quando eu ia pra casa dela era só festa, só eram coisas boas. E como ela era Tá. a mãe do meu pai, então ela me defendia ali, entendeu? Na cabeça, Ela, ela, era tanto que na minha cabeça eu dizia, eu vou fugir de casa, venho pra casa da minha avó. eu ia fazer essa pergunta. Faz sentido para você que ela era o seu ponto de proteção, né? Sim, ela era o meu ponto de proteção. Tá, Porque se eu fugir, se eu quisesse, por exemplo, me mudar, eu tinha certeza assim, se acontecer uma briga dessa muito feia com meu pai e ele me botar pra fora, eu sabia exatamente que era a casa dela que eu iria. Eu não tinha dúvida tá, disso. tá. Agora, Porque para a os gente meus avós maternos, apesar de eu amá-los profundamente e eles a mim, mas eles iam ser pela minha mãe. Então eles não iam me deixar na casa deles e me ver sair de casa e deixar minha mãe. Mas a minha avó, ela era por mim, podia acontecer o que fosse, entendeu? Tá. Agora, só para a gente fechar ainda o bloco da infância, né? O que que você sonhava em ser quando você crescesse? Quando você era criança lá, você contou a história lá que você ficava no seu cavalo, mas você tinha algo. Toda criança tem um sonho de ter uma profissão, né? Seja médico, professor. Qual que era a sua? Então, eu não, eu assim, vamos pensar o que tinha dentro de mim e o que eu tentava moldar os pensamentos. Não sei se tu sabe esse negócio, você tentar moldar os pensamentos. Eu sabia que eu queria ser uma mulher de negócios, na minha cabeça. Eu nunca brincava cuidando de criança, né? Nunca, bebezinho, não brincava. Eu gostava de fazer uma coisa que eu depois comecei a me recriminar por gostar de fazer. Eram duas coisas. A primeira era, eu gostava de brincar dando aula para as minhas bonecas. Então eu sentava todas elas e dava aula. Ou seja, eu já era do processo de educação. Mas na minha cabeça era, eu não posso pensar isso, porque professor ganha muito mal. E a gente escutava isso. Então, era assim, poxa, eu queria ser professora. Era assim, dentro da minha cabeça. Eu sentia que eu queria ser professora, mas eu dizia pra mim que eu não queria ser professora. Mas quando eu brincava, e eu só tive essa consciência agora, tá? Eu brincava dando aula pras bonecas. E a outra era, eu era apresentadora de TV e apresentava concursos de Miss. Eu gostava de brincar disso. Ou seja, eu era Perfeito. apresentadora do concurso de Miss. Eu sempre era. Ou seja, foi, não foi, eu tava onde? No palco. É, você que fez muito processo, eu brinco, processo coaching. Não, E você já ouviu, e você não fez coach? Você não fez processo de coach junto com seu marido? não. Ah, não fez? Tá. Mas isso inclusive está na Bíblia. Eu aprendi quando eu fui fazer, né, as formações de coach, PNL, mas depois eu descobri que está na Bíblia, né? Que a nossa maior dor, ela tem intimidade com o nosso propósito, né? O que está que quando você fala aí que você tinha essa comunicação escondida, oprimida, que era algo de dor e que hoje ela é o seu propósito, né? Então, Muito louco então isso, né? a gente não entende, né, as dores, mas elas de fato. E aí eu falo da Bíblia porque para mim, né, pelo menos a Bíblia é o maior Pra livro mim também. de ensinamento que tem na nossa vida. Então, se está lá, é porque de fato é, né? É, eu vou agora entrar na parte da adolescência, mas aí talvez, só se você sentir a necessidade, talvez não precise
tanto detalhe como a infância. Por quê? Na psicologia, a gente entende que a adolescência ela é um reflexo, e a vida adulta também é um reflexo, e a velhice também é um reflexo da infância, né? Então os elementos da adolescência, eles não vão fazer tanta. é, não é desmerecendo, né? Que dependendo como eu falo, vai soar diferente. Mas não Talvez vai não seja ter tão tanto relevante impacto no a palavra. processo no processo de Isso, organização isso, disso, né? De onde eu cheguei. É como se eu tivesse isso. passado a adolescência assim, fosse. Não vai ser É um não caminhar vai na ser estrada de anos, impactante. né? Porque, na verdade, a ideia da sua história é impactar outras vidas, né? Isso. Então eu vou perguntar e você não precisa aprofundar muito, só tipo, eu brinco às vezes, falo a rapidinha da Xuxa. Como é que foi no geral, como é que foi a sua adolescência? Você já falou um pouco, porque você deu uma esticada, mas agora eu preciso fatiar, né? Na verdade, assim, a minha adolescência foi uma fase bem complexa, porque. Deixa eu só terminar, porque daí tem a ver com o seu propósito. Então, assim, como foi a sua adolescência? E foca nessa parte. Se você era mais quieta, rebelde, popular, isolada, líder. Tá. Eu fui uma adolescente, assim, que eu era uma pessoa que gostava de estar em grupos, né? Sempre gostei, tinha muitas amigas, era muito assim. Mas os meus pais, eles não deixavam eu sair muito, né? Então, eu também sofria muito isso, porque o pessoal fazia, então, a viagem da oitava série. Todo mundo foi, eu não fui. Né? Os passeios do colégio, todo mundo ia, eu não ia. Meu pai não deixava, minha mãe travava brigas homéricas com ele para deixar eu sair para as poucas coisas que eu saía. Então, assim, no tempo que eu estava ali no colégio, quando aconteciam as coisas de dia e na cidade, que a minha mãe podia me levar, me buscar, eu participava e participava intensamente, porque eu sempre fui uma pessoa das pessoas estarem muito próximas a mim. Então, eu sempre tive muitas amigas. Agora, o que eu podia? Eu podia levar os meus amigos para minha casa. Então, isso eu podia. Mas eu não queria levar todos, porque meu pai podia surtar de um momento para o outro. E aí, quando ele surtava, eu só queria levar os que tinham mais intimidade. Então, isso foi Tá, uma fase para mim. E a outra foi que eu comecei a namorar muito cedo. Então, eu comecei a namorar com meu primeiro marido com 16 anos. Então, eu vivi muito isso do namoro, né? Aquele namoro na calçada, aquilo, isso. Então, foi uma fase muito flat, assim, com muitas tá, coisas, mas ao mesmo tempo uma fase muito intensa com relação ao meu pai, porque foi a época que você começa a chegar à conclusão de que você não concorda com aquilo. E aí os meus maiores embates com ele foram nessa época. tá. Eu vou chegar Ah, lá. Eu vou chegar lá. Como diz o João, como chama que ele fala? Para. para. Ó, teve algum professor, mentor ou livro que mudou a sua forma de ver o mundo nessa fase? Eu li tanta coisa nessa fase. Eu li tanta coisa, eu li tanta coisa. Mas eu li nessa fase um livro que, inclusive, eu vou te dizer que eu já estou lendo ele pela quarta vez. Eu vou bater os anais, né? Ele realmente me marcou muito, porque se eu já li 4 vezes, né? Então, lascou. Que foi Paulo Estevão. Não sei se você já leu Paulo Estevão. Ele é um livro, é uma psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel. E foi nessa época que eu estava muito próximo do meu avô, onde eu comecei a ler muito esses livros espíritas. E esse livro de Paulo Estevão, ele conta a história de Paulo de Tarso e a trajetória dele nesse cristianismo, as lutas dele, tanto dentro do processo dele, onde ele era o grande perseguidor dos cristãos, como depois o processo da transformação e como é que ele se tornou. Eita, que agora caiu uma ficha na minha cabeça. E como ele. Eita, que eu não tinha nem parado para pensar, me arrepiei todinha agora. E como ele se transformou no maior divulgador do cristianismo para o mundo.
Porque se não fosse Paulo de Tarso, o cristianismo tinha ficado lá na Judéia, tinha ficado lá naquela Ásia ali, naquele mundo, naquele contexto dali. Eita, que agora me veio isso na cabeça. E talvez a minha grande admiração por Paulo de Tarso me deu vontade de chorar. Isso veio na minha cabeça agora. Se ele foi o grande divulgador, então eu me identificava com levar a mensagem para o mundo. E Paulo de Tarso, ele foi assim grandioso. E ele chegou num momento que ele dizia assim: eu preciso pedir dinheiro para poder sustentar e não ter que depender do dinheiro de Jerusalém, que vivia aquele conflito com ali o- os sacerdotes ali que queriam mandar em tudo, né? E aí ele pedia dinheiro. E aí muitas vezes ele foi questionado, mas você pede dinheiro? Aí ele fazia assim: as pessoas podem me julgar, mas Jesus sabe para onde eu levo. E ele não tinha vergonha de pedir esse dinheiro. E ele juntou dinheiro, ele mandava esse dinheiro para Jerusalém para poder Pedro dar sequência lá, junto com os outros discípulos que estavam lá, junto com Tiago e tudo, para poder viver aquele processo de Jerusalém que era muito marcado pela maior perseguição, né? E ele foi para outros lugares, porque ele falava outras línguas, porque ele veio de uma educação onde ele falava várias línguas. Falava grego, falava hebraico, falava várias línguas. E aí ele foi o grande divulgador. E se hoje a gente tem acesso à Bíblia, aos ensinamentos, e somos um país cristão, a gente deve isso a tudo que Paulo fez para poder chegar com o cristianismo em lugares onde depois chegou hoje, né, nas nossas vidas, né? Então ele foi o grande divulgador. Então Jesus ele veio, deu a passagem dele extremamente marcante que trouxe todos os ensinamentos, mas de que seriam os ensinamentos se Paulo de Tarso não tivesse levado esse ensinamento para o mundo? Então ele não descobriu a roda, ele não inventou o telefone, ele não criou o avião, mas ele foi o divulgador da palavra de Jesus que veio para ser ensinada ao mundo. Então, esse livro foi muito marcante para mim na época. Eu não ligo a essa história do ensinamento, mas aquilo me prendia de um tanto. E eu li, e depois, quando eu fiz acho que uns 19 anos, eu reli de novo. Depois, eu reli mais ou menos com uns 30 anos. E agora, esse ano, eu já reli novamente. Muito bom. Percebe o impacto de um livro? Muito Então, a bom. história de Paulo. E aí, eu comecei a ler ele por vários caminhos. Aí, eu fui ler Paulo de Tarso no Atos dos Apóstolos. Aí, eu fui ler acompanhando Paulo de Tarso. Paulo de Tarso nas cartas, depois é Paulo de Tarso no filme, depois Paulo de Tarso no vídeo da Record. E eu sou a acompanhante. Eu Muito queria ter bom. conhecido Paulo de Tarso. Teve algum professor? Ah, não, essa foi a pergunta. Qual foi a primeira grande decisão que você tomou sozinha? Uma decisão assim que você teve que foi um marco para você nessa fase. Foi na época que eu decidi que eu ia trabalhar, mesmo meu pai insistindo de que eu não precisava trabalhar. E aos 18 anos eu fui trabalhar, mesmo contra a vontade dele. Foi uma confusão na minha casa, minha mãe teve que comprar essa briga comigo e eu fui trabalhar. Eu fui trabalhar em banco. Tá. Houve algum conflito sério com a sua família nessa época? Você acabou de responder, né? Mas assim, teve algum outro conflito sério na sua família na adolescência que você se lembre? Só esses com meu pai, que eram diários, rotineiros e frequentes. Tá. Como era a sua relação com estudo, trabalho ou dinheiro quando você era jovem? Então, eu sempre fui aquela pessoa que não queria gastar o dinheiro dele, né? Porque eu odiava que ele passasse na minha cara que aquele dinheiro era dele. Então, eu não fui uma jovem que gastou muito, que comprou muito, que eu não fui. Mas eu sempre tive uma falta de habilidade com dinheiro muito grande.
Meu marido hoje ele diz que é muito tendo TDAH nisso, mas eu nunca tive essa habilidade com dinheiro. E como que você era na escola? Questão de estudo. Eu era aquela pessoa que passava assim na linha. Eu não, e tá tudo certo, eu não me, isso não me afetava. Eu só queria passar. Tá. Ó, teve um primeiro amor, uma primeira perda, um primeiro grande fracasso na adolescência? Como foi? Tive, eu gostei muito de uma pessoa que meu pai não deixou eu namorar com ele, e porque ele era uma pessoa que não estuda. Eu acho que eu tenho certeza hoje que também não daria certo. E eu era bem apaixonada assim por ele. E eu fiquei muito triste porque eu não pude dar seguimento a esse relacionamento. E a gente acabou se desencontrando, apesar de ainda ter tentado entre altos e baixos. Eu tinha 13, 14 anos, mas a gente não conseguiu dar seguimento e para mim foi muito difícil, né? E Tá. perdi meu bisavô também nessa época, que eu tinha 14 anos, e eu adorava ele. Era um idoso assim maravilhoso que teve uma presença muito forte pra mim, porque ele descascava cana pra mim, cantava, brincava, tomava banho de mar. E eu amava ele. Então essa perda também foi uma perda muito forte pra mim. E depois a perda Ah, do meu pai, que eu não sei se eu era adolescente ainda, mas eu tinha o quê? 22, né? estava entrando na fase adulta. Havia alguém que você admirava e queria ser parecida? Eu queria ser parecida com a minha mãe. Mas eu não sei se era parecida assim de comportamento, porque ela não trabalhava e eu sabia que eu queria trabalhar. Mas eu sempre quis ser muito parecida com ela assim em relação a físico, valores. Eu queria. Toda vez que alguém dizia, nossa, como você tá parecida com a sua mãe, você é parecida com a minha mãe. Eu ficava muito feliz. O que os outros esperavam de você e se isso batia com o que você queria para si? É, o meu pai queria que eu fosse uma grande empresária administradora e eu não quis fazer administração de empresas. E isso batia de encontro. A minha mãe queria que eu estudasse comunicação, ela desde cedo dizia que eu deveria estudar comunicação porque achava que eu tinha, porque eu me relacionava muito fácil, fazia muitos amigos e contava essas histórias, do jeito que eu tô te contando, eu gostava de contar e tal. E pegava um livro e fazia o povo ler o livro, contando mas esse livro é maravilhoso, pessoal. Ele é muito chato. Não, ó, deixa eu te contar, se tu vê por esse lado. Sempre gostei muito disso. E a minha mãe via isso, ela percebia. Então ela dizia: você devia trabalhar, estudar comunicação, porque você é desenrolada. E a outra coisa era o peso de que ela achava que eu tinha poder, que eu era super poderosa. E que eu tinha poder para tudo. Então ela tinha muito isso de dizer assim, vai que tu dá conta, e aí eu tenho medo de perder emprego, ela não tem, você consegue, você pode. Então ela sempre acreditou muito em mim. E isso era bom porque eu ia, porque eu tinha que ir, porque ela acreditava e eu não queria decepcionar, mas ao mesmo tempo era bem pesado. Era muito doido, porque eu ia, mas ao mesmo tempo era pesado, entendeu? Tá, perfeito. Agora a gente vai para um terceiro bloco, que a gente vai falar sobre viradas e decisões de vida. Então, talvez pareça algumas perguntas repetidas ao longo do processo, mas é justamente para a gente ir lá no inconsciente, porque às vezes fica algo lá e a gente ir puxando. Então, no bloco 3 eu vou perguntar de novo, né? Qual foi a decisão mais difícil que você já tomou? Isso já pode vir para a vida adulta, tá? E o que estava em jogo naquele momento? Sem dúvida, a decisão mais difícil que eu tomei foi a de me separar do meu marido narcisista. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Porque a sensação que eu tinha, que hoje eu acho que não era, era que eu estava deixando o grande amor da minha vida, porque eu não. Era impossível de viver aquilo, porque eu sofria demais, era muito sofrimento. E eu sabia que para eu tomar aquela decisão, eu estaria enfrentando algumas coisas, não só o de, deixar, de achar que eu estava deixando a pessoa que eu amava, e de achar que ele, ter certeza assim que ele também me amava, mas que ele não sabia amar, porque era uma loucura aquilo. E ao mesmo tempo,
a sensação de fracasso, de que eu ia levar para o mundo, porque, como eu te falei, eu me preocupava muito no que as pessoas percebiam sobre mim. E aí eu vinha do interior, já tinha saído de um casamento, ia sair de um segundo. Logo, se eu saio de dois casamentos, de quem é o problema? É meu. Então era como se eu admitisse para mim de que eu não era capaz de me manter num relacionamento. Era eu admitir o meu fracasso conjugal pela segunda vez. Então, esse era um problema. Deixar uma pessoa que eu queria estar, porque a gente tinha uma ligação sexual muito forte, também era um outro problema. E o outro era saber que eu ia sair com a mão na frente e outra atrás, porque eu não conseguia entrar num acordo com ele sobre separação, porque ele me ameaçava. E eu tive que sair de casa em um momento que ele estava dormindo. E aí eu tive que deixar tudo para trás. Tá. Inclusive o filho dele, de antes do casamento, que não era meu filho e que eu amava, amava não, amo demais, e que naquele momento ele só tinha 10 anos e que eu não tinha como brigar na justiça por uma visita, por um conviver. E aquilo foi foda pra mim. E você vê que hoje tem como brigar, né? Pois é, depois esse problema nem era tão grande, porque como ele começou a ficar deprimido por causa da minha separação, a mãe dele me procurou. Então, foi mais fácil do que eu achei que seria. Mas no momento da separação, isso voltava várias vezes. O que é É que eu que vou fazer com o meu quando amor que eu você, tenho por Nick, entendeu? quando você tá dentro do problema, você não enxerga, né, Não as enxerga. áreas. Tá ótimo, vamos lá. Teve algum momento em que tudo mudou de uma hora para outra, tipo, bom ou ruim? Deu um, sabe, virou cativeiro, assim? Eu nem sei, eu acho que eu já entrei em tanto cativeiro e saí. Eu não sou a pessoa de ficar muito no cativeiro, não, sabe? Ah, Eu tive um burnout no meio do ano, no começo do ano. No final do ano, para o começo do ano. E eu tive que parar 3 meses. tá. E isso para mim foi muito difícil. Ah, tem um detalhe muito importante. Eu ainda vivo uma CLT, né? No meu processo de transição, eu ainda vivo uma CLT. Mas eu tô no processo de desligamento, porque como eu tive um burnout, eu tô só esperando cumprir o prazo, né, que eles têm para poder eles conseguirem me demitir, para poder eles me demitirem. Então, eu tenho cargo, mas eu não tenho trabalho. Tu entende? Mas E eu é o não quê? quero. E é trabalho do quê? Eu trabalho numa multinacional, que é a Renova, são produtos estéticos do mesmo jeito. Sendo que eu não quero trazer para o livro nem que eu tô na CLT, nem que eu vou sair da CLT, nem nada. Eu quero passar uma transição como se eu vivi em multinacionais, isso trouxe isso para mim, porque eu quero, como você diz, o livro ele precisa ser eterno. Então, esse momento é um momento indefinido. Como ele é um momento indefinido, então ele vai ficar naquela coisa. Ah, quem lê vai achar que eu já saí. E se a empresa lê, não vai ver em nenhum momento dizer que eu não, que eu saí. Sabe como é que é? E você tá há quanto tempo na Renova? Eu tô na Renova fazem 2 anos. Mas eu já Tá, sei que eu não vou ficar lá. Já perfeito, tá prego batido, ponta virada. Em março eu saio. perfeito. É, E aí, isso pra mim foi uma fase, né? Porque em dezembro eu tinha certeza de que eu queria viver só da comunicação. Em novembro foi isso. Eu tinha certeza que eu queria viver só da comunicação e eu tava muito sobrecarregada, porque você trabalha com vendas, com cotas, é um negócio de gente doido. E aí eu entrei em um processo assim que eu passei muito mal, fui pro hospital, fiquei internada, me checaram de ponta cabeça e assim, fisicamente eu não tinha nada, mas a cabeça estava louca. E aí eu parei. E esses 3 meses de reflexão, eles foram assim fundamentais na minha vida para que eu mudasse todo o meu processo de transição, inclusive de arriscar o que eu estou arriscando. Vamos pensar assim agora, fazer investimentos que eu não tenho, como eu estou fazendo nesse livro e tereré, tereré, essa loucura, já contando com o ovo no fundo da galinha que eu vou tirar o ovo de lá de dentro. Não estou esperando a galinha botar. perfeito. Ó, você perdeu algo ou alguém que mudou quem você é? Pode Quando, falar sobre isso. quando eu perdi o meu pai, eu mudei quem eu era. Porque eu era pessoa rancorosa,
eu era a pessoa que não aceitava, eu era a pessoa que não perdoava, eu era a pessoa que tinha resposta para tudo. Perfeito. Mesmo que eu não colocasse para fora, mas a formação da resposta era muito nítida na minha cabeça sobre o meu ponto de vista. Você E acha, você acha que de certa forma isso aconteceu também no seu segundo casamento? acho. Não, eu tenho certeza que isso mudou também. Tá. Porque quando eu saí desse casamento, eu saí com a certeza do que eu não voltaria mais a viver. Então foram as duas coisas que impactaram foram os dois grandes impactos na minha vida. Foi isso. A perda do meu pai, tanto no lado bom quanto no lado ruim, porque eu tive que assumir coisas, que isso foi muito bom, né? Porque eu fui buscar, eu fui atrás, eu não vivia, não tinha mais a sombra dele, eu não tinha mais o medo, né, de ir fazer minhas coisas, mas ao mesmo tempo eu tinha os sofrimentos, as coisas que vieram, e Tá. Qual depois foi? quando eu me separei. Tá. E que Qual eu foi? sofri horrores, porque eu também, um narcisista é assim, ele conta pro povo uma coisa que ele vive na cabeça dele. E ele conta de um jeito que as pessoas acreditam nele. Aquilo me enlouquecia, sabe? Dele acabar comigo, detonar o meu nome, dizer que eu tinha inventado, até que eu joguei as roupas dele lá de fora, em sacolinha de plástico, sei lá. E aquilo me incomodava, assim, que era uma loucura. Então, ao mesmo tempo que eu tentava me libertar, eu vivia a opinião dele e do que ele estava dizendo contra mim, sabe? É, Foi muito difícil. você que gosta de leitura, tem um livro, ele não fala nada de narcisismo, não, mas você falando aí me veio essa percepção de falar para você. Tem um livro que chama Picos e Vales. Eu já ouvi falar desse livro. É um livro muito bom, porque ele explica que hora a gente está no pico, hora a gente está no vale, mas indo para o lado do narcisista, ele faz a gente ter essa sensação mesmo, ele te coloca lá no pico, quando você chega no pico, ele te derruba no vale, É, né? é Então, bem exatamente isso. É bem. então o livro é fabuloso, ele fala sobre picos e vales na vida, né? Mas eu tive essa percepção de te falar isso agora. Tu manda depois pra mim isso? Mando. Deixa eu já até anotar aqui. Qual foi o momento que você teve mais medo na sua vida? Eu acho que foi o momento que eu tive mais medo na minha vida. Eu acho que é agora. Eu acho que é agora. Porque eu vivi. Veja, o meu senso de responsabilidade é muito grande, né? Porque comecei a ser mãe. Como diz a minha psicóloga, você 10 anos era mãe da tua mãe. E aí, depois eu fui mãe. E aí, eu saí de dois casamentos sustentando as meninas. Que, como diz a minha mãe, esses caras não pagam pensão direito pra tu porque eles sabem que tu vai resolver tudo. E aí eu fui a vida inteira CLT e eu vivi aquela segurança que não tinha segurança. Eu nunca paguei um plano de saúde, eu nunca paguei um IPVA, eu nunca, é, eu nunca tive, nunca soube o que é isso, sabe? Assumir essa responsabilidade sem saber que no dia 30 vai ter aquele dinheiro na conta. Às vezes que eu fui demitida com menos de um mês e meio, eu já estava em outra empresa, no concorrente, porque eu sempre tive isso, as pessoas sempre gostaram muito do meu trabalho, e agora sou eu por mim, sabe? E aí, esse processo, eu cheguei na fase da transição, onde o laço, ele já tem data do rompimento, né? Já tem a data do vai. Eu sei da minha capacidade, mas eu tô morrendo de medo. E você não sente segurança, o seu marido de hoje, ele não consegue te abraçar nesse sentido de prover, de te proteger, você já mostrou que ele protege, mas de prover, Então, ele é uma pessoa que, deixa eu ver como é que eu posso dizer. Ele é uma pessoa muito organizada e ele é um conforme. E ele é um conforme. Então, quando eu me coloco nessa zona de transição,
isso também tira ele da zona de conforto. Aí eu não consigo sentir ele firme para ele dizer assim, vai, sabe como é que é? Então eu sigo colocando essa força em mim. Esse é um ponto. E o outro é, até que ponto ele não me dá essa segurança, ou sou eu que tenho medo de ter essa segurança nele? Porque vivi um processo de viver com homens que eu precisei me superar depois. Então, o meu pai, que eu tive que me reconstruir, e meus dois maridos, que eu tive que me reconstruir, e o último que eu saí, deixei tudo para trás. Não saí, nem a televisão eu levei. Tive que fazer tudo de novo. Então, eu não sei se eu consigo me colocar nessa posição de nem chegar para ele e dizer assim, ó, eu boto o pé, tu bota o chão. Porque para mim só quem bota o meu chão é Deus e eu. É tão louco isso, Karen, que eu não consigo me ver nessa situação. Como as minhas filhas, sabe? Minha filha já é casada, a mais velha. Ela diz isso, sabe? Vai que vai dar certo, você. E eu sei que vai, eu sei do meu trabalho. Mas aquilo de não ter o certo, por exemplo, eu assumi esse compromisso com o Thaís, eu tô com medo. Mas assim, eu não quis me comprometer, né, de entregar, tá. Mas eu sei que vai. Eu sei que quando eu preciso fazer um dinheiro, quando eu fiz uma dívida e eu precisava fazer o dinheiro, eu fazia o dinheiro, entendeu? Tem uma teoria, inclusive tem um cara que eu estudo com ele, né? Essa semana mesmo ele falou. Ele fez a pergunta: por que que você só faz dinheiro quando você tem a dívida? Por que que você não faz o dinheiro também para, vou viajar, vou fazer o dinheiro, né? O fluido. Então é como se você tivesse que sempre ser a fênix, né? Sair e brotar. Então você até se coloca nessa situação, porque isso te dá uma adrenalina e isso faz você gerar o dinheiro. E essa fase não é, ela é conhecida para você. Então você sabe assim, eu não tenho hoje, mas eu sei que se eu me colocar no desafio, né? Eu uso essa palavra, porque eu sou muito movida. Acho que foi para você, né, Thaís, que eu falei esses dias. Eu sou muito movida a desafio. Então eu falei para outra menina do livro que ela estava insegura se a gente ia conseguir entregar, e eu falei para ela, eu sou muito movida a desafio. Então eu sou muito movida assim, temos que fazer esse livro em um mês. Então eu funciono muito bem sob pressão. Eu também. A- Se disser assim, Agora ó, o evento é daqui a 2 semanas, vai sair. isso, agora eu se falar assim, vamos escrever um livro, não, vamos ver Quando aí tiver pronto, tu me manda. quando eu tiver tempo, tal. Não, não dá, assim, eu escrevi o livro da minha pastora e ela também, vamos fazer no nosso tempo. Demorou 9 meses o processo, assim, sabe? Cada hora acontecia uma coisa e quando eu falei assim, é agora, a gente tem 15 dias para fazer esse lançamento, o livro nasceu, entendeu? Que loucura. Muito bom. Vamos aqui para